E quem me faz companhia agora no programa é o Dr. Leonardo. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrado pelo convite. Imagina, Thiago. seja bem-vindo aqui ao programa, doutor. Obrigado. Para a gente falar sobre uma doença que eu conheci, eu nunca vou deixar de falar sobre isso, porque eu conheci através de uma amiga minha, que infelizmente descobriu o lúpus, né? E aí você começa a entender que é uma doença grave. E primeiro de tudo, eu quero que você me explique, quando as pessoas ouvem falar uma doença autoimune, o que isso significa? Para a gente começar essa conversa, doutor. Sim, isso é importante deixar bem claro, né? A doença autoimune é um distúrbio, né? Uma desregulação do sistema imunológico nosso. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, composto por linfócitos, por células de defesa, também proteínas, anticorpos e tudo mais. Então, por algum motivo que nem sempre a gente consegue esclarecer exatamente o porquê disso, é multifatorial, tem fatores genéticos, a pessoa tem que ter uma predisposição para isso, tem alguns outros fatores que não se sabe direito, até alguns vírus mesmo podem servir de gatilho, como se fosse uma faísca que se acendesse naquela pessoa que tem predisposição para promover, iniciar essa desregulação desse sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Ele começa a atacar o próprio corpo, as células do próprio corpo. Então, é como se as células que foram programadas para nos defender, elas começam a atacar o nosso corpo. Exatamente, por uma falha, elas reconhecem como se alguns componentes, tecidos do corpo, outras células são estranhas por essa desregulação, por essa falha, e começam então a atacar essas células do próprio corpo. Existem várias doenças reumatológicas, são autoimunes, a grande maioria delas aí são dessas doenças inflamatórias, reumáticas, como artrite reumatoide, o próprio lúpus, vasculites. Então, são doenças do sistema imunológico, que a gente chama de autoimune. E também tem outras doenças de outras áreas médicas também, que são autoimunes, como o caso da diabetes do tipo 1, que o corpo começa a atacar as células do pâncreas. Que é uma doença autoimune, exatamente, né? também é uma doença autoimune. A doença tireoide, muitas vezes também o corpo ataca a tireoide, não produz hormônio. Também são exemplos de doenças autoimunes. E o lúpus, exatamente, o que é essa doença? Então, é uma doença autoimune que promove uma série de sintomas e sinais diferentes no corpo. O mais comum que a gente vê de acometimento é acometimento nas articulações e também na pele. Uma inflamação que se dá na parte da pele, muitas vezes com manchas. Essa é uma das rosto. características, Exatamente, essa é uma característica bem comum, a gente chama de rash, ou mancha, né, rash, em asa de borboleta. Aqui é um desenho que é justamente porque assim, vai ter algum desenho que é alguma pessoa propriamente dita tem mais forte, outra mais fraquinha e tudo mais, mas aí é para exemplificar, né? Aqui é o que a gente chama de rash malar, ou lesão em asa de borboleta, porque se você reparar, Thiago, parece uma borboleta, né? O nariz seria o corpinho da borboleta e aqui é a região aqui da maçã do rosto, as asas da borboleta. Então, essa é uma lesão típica que, coincidentemente, ela pega em áreas onde bate mais sol. Sim. Então, o lúpus faz muito isso, faz lesões de pele em áreas fotoexpostas, ou seja, aqui no rosto, às vezes nos braços, então, nas áreas onde bate mais sol. Essa doença tem, inclusive, uma das características é desenvolver a fotossensibilidade. A pessoa fica mais sensível à luz solar, principalmente. Mas aí, por exemplo, como que ela vai identificar que ela tem o lúpus? O que ela vai sentir? Tá, pode ter esse sintoma na pele, mas aí esse sintoma aparece já em uma fase mais avançada ou já no início? Como que isso desencadeia na pessoa? Não necessariamente, às vezes pode ter já no início. Já no início. A gente tem sintomas que a gente diz constitucionais, são sintomas inespecíficos, fadiga, mal-estar, às vezes até febre febrícula, febre baixa pode dar na pessoa que está com esse quadro no início. Essa sensibilidade pela luz do sol, não necessariamente tem que ficar igual aquele desenho ali, naquela imagem, às vezes é mais fraquinho, dores nas articulações, às vezes inflamação mesmo nas articulações, e tem os sintomas mais que a gente chama de mais graves quando acometem órgãos nobres. O lúpus, é isso que eu ia falar, porque ele pode estar atingindo outros órgãos e a pessoa vai perceber isso ao longo do período, né? Com outros sintomas ou com outros sinais no corpo. Por exemplo, os rins podem ser afetados pelo lúpus, que são órgãos, né, nobres. Então a pessoa pode começar a perder proteína pelo rim, pode ficar mais inchada, né, principalmente com as pernas inchadas. A urina pode ficar mais com característica de espuma, assim, porque tem proteína ali, que não deveria estar saindo. Então a gente tem um limite que sai de proteína, mas não pode perder muita proteína. Isso pode acontecer por inflamação lá dentro do rim, tá?
A gente pode ter também acometimento de outros órgãos, como o coração, as membranas que revestem esses órgãos, né? O pericárdio, que é a membrana que reveste o coração, pode inflamar, causando a pericardite, às vezes com formação de líquido ali em volta do coração, causando uma série de outros distúrbios. Também essa mesma capa que reveste o coração, a gente tem outros órgãos, como no pulmão, a pleura também pode se inflamar, né? Fazendo também derrames pleurais e acometimentos também ali no pulmão. Então são vários órgãos que a gente pode ter, órgãos nobres, né? Que daí seriam, que podem... é um acometimento mais grave. O próprio sistema nervoso central também pode ser acometido pelo lúpus. É uma pergunta bem, ao mesmo tempo, bem específica, porque é uma questão muito mais da percepção tua no consultório do que propriamente eu quero dados Brasil, mundo, enfim. Mas você conhece muitos pacientes que têm lúpus? Sim, como a gente é referência, né? A especialidade de reumatologia, a gente acaba recebendo bastante paciente com suspeita ou já com diagnóstico. Sim. Né? A gente tem alguns exames que a gente faz também de laboratório, que a gente consegue, junto com os sinais clínicos, os sintomas clínicos, definir esses critérios. Então, não é só um exame isolado que dá um diagnóstico. Por isso que muitas vezes o diagnóstico demora para ser feito. Nem sempre o paciente chega como no livro, como a gente gosta de dizer, né? O paciente às vezes chega com um ou outro sintoma, a gente não consegue fechar aquilo, não consegue montar esse quebra-cabeça de imediato, né? De imediato, exatamente. Mas existem parâmetros de laboratório também que nos auxiliam bastante nisso. Inclusive fazem parte dos critérios de diagnóstico alguns exames laboratoriais. Mais mulher ou mais homens? Tem? Bem mais mulher. De cada 10 pessoas, 9 são mulheres e só um homem. Então, 90%, no caso do lúpus, é a prevalência mais em mulheres. Mais em mulheres. Acometimento mais de mulheres. Tá. Existe cura para o lúpus? A gente não diz que tem cura, mas tem tratamento. Então, o objetivo nosso, como médico reumatologista, é induzir o que a gente chama de remissão do lúpus. E também de outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, por exemplo. Então a gente quer induzir a remissão, que a pessoa a gente sabe que a pessoa tem a doença, mas ela fica tão bem a ponto que ninguém percebe, assim. Posso estar conversando com alguém com lúpus e não saber que ela tem lúpus, de tão controlada que está essa doença. Às vezes, com o mínimo de medicamento sendo utilizado, a pessoa leva uma vida normal, praticamente normal, dentro, lógico, de alguns cuidados que ela deve ter. Um dos cuidados é evitar a exposição solar excessiva e tudo mais. Por exemplo, mas assim, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha uma vida dentro de uma normalidade. A gente diz que a doença está em remissão. Mas eu achei bem interessante isso, porque às vezes a pessoa nem vai perceber que a outra pessoa tem lúpus. Mas não é uma doença que se transmite nem nada, é uma pessoa. Isso é genético, isso é uma questão. E eu acho que eu não posso ousar dizer que não seria hereditário, porque tem gente na família que às vezes não tem. Exatamente. Ela não é transmissível, é importante falar isso, né? Muitas vezes a pessoa pode ficar assustada de ver alguém com essas lesões de pele, achar que aquilo passa, né? Mas não é transmissível. Isso pode ficar bem tranquilo, né? Explicar, né, para os amigos e familiares. Não se transmite a doença assim, de uma pessoa para outra diretamente, mas a gente sabe que tem componentes genéticos, características de predisposição que às vezes alguém da família pode ter também, mas não é uma regra geral. Mas não é uma regra, né? Não, a gente vê, inclusive, às vezes irmãos, um tem, outro não, irmãos gêmeos até. Então, não é só esse fator que faz parte. Você sabe que eu falei da minha amiga no início porque ela descobriu porque ela estava com problema nos rins. Então, aí você tem que tratar o lúpus e também fazer o tratamento com os rins, Exatamente. Né? Muitas vezes é importante também ter um nefrologista acompanhando. Né? Em alguns casos, quando tem acometimento renal, a gente precisa até que o nefrologista faça uma biópsia do rim. Tirar um pedacinho lá do rim, geralmente eles fazem isso, né, com equipamentos, guiado por ultrassonografia, para tirar um pedacinho, para mandar para análise, para a gente inclusive descobrir qual que é o grau de acometimento desse rim, para também orientar um melhor tratamento para aquela fase que está acontecendo ali. O que me surpreende é que todas as vezes que a gente fala sobre lúpus, a gente vê que tem muita gente que tem o lúpus. E às vezes a gente nem sabe, porque é aquela coisa, você descobre, tá com dor nas articulações, vai descobrir algum órgão e tudo mais, mas se você começa o tratamento, a pessoa ela tem uma vida
entre aspas, normal. Então, as pessoas quase não ficam sabendo, né? É só mais quem tá perto, quem tá próximo das pessoas, né? Exatamente. Depois que a pessoa entra em remissão, ela não fica aparentando, né? Não tem uma aparência. Some daí, por pessoa... exemplo? Pode sumir. As manchas? Tem algumas lesões que são mais, assim, que podem causar cicatrizes, né? Principalmente mais crônicas. Mas, assim, no geral, assim, a maioria das lesões de pele, elas melhoram e até chegam a desaparecer. Olha, que bom. Interessante, né, isso, porque, e como você falou, o tratamento ele é contínuo, na verdade. Depois ele vai ter que ter um acompanhamento pro resto da vida, mas ele sempre vai ter que estar indo lá no reumatologista e assim por diante, né? Exatamente. No início dos tratamentos, a gente faz um acompanhamento mais intensivo, realmente. Sim. Até porque tem que ajustar as doses dos medicamentos. Muitas vezes precisa usar o que a gente chama de corticoide, que são remédios que têm seus efeitos colaterais também, mas no caso do lúpus eles são salvadores de vida mesmo, principalmente nessas fases mais agudas, que a pessoa está com um acometimento muito intenso da doença. O corticoide muitas vezes é fundamental, mas não dá para usar só ele. A gente utiliza os outros medicamentos que a gente chama de drogas modificadoras da doença. São os imunossupressores que eles são usados justamente para abrandar o sistema imunológico que está desregulado. Sim. Então, assim que faz a parte do tratamento, envolve tanto o uso, muitas vezes, do corticoide, também, principalmente o uso desses imunomoduladores ou imunossupressores para controlar realmente a doença. Uma vez controlada, a pessoa fica com uma vida praticamente normal. Mas eu só preciso te perguntar mais uma vez, o que a pessoa precisa prestar atenção quando tiver alguma coisa de errado, ou pelo menos diferente, para que ela se adiante ao problema? Então, esses sintomas que eu falei constitucionais, fadiga, principalmente nesse grupo de mulheres, né? É importante lembrar também que o lúpus ele vai se dar principalmente em mulheres em idade jovem, até mesmo adolescentes, idade de adulto jovem, até eles, no máximo ali, os 40, 45 anos que a gente fala, né, que a mulher pode ter. Então, prestar muita atenção para o início de sintomas nessa faixa etária. A gente não espera, por exemplo, lúpus numa pessoa de 70 anos, por exemplo. Então, seria muito raro acontecer isso. Existem várias formas também de lúpus, é importante frisar. A gente está falando basicamente do lúpus sistêmico, mas tem alguns que pegam só na pele, por exemplo, que não só fazem manchinha de pele e não fazem manifestações sistêmicas, ok? Mas é importante a pessoa prestar atenção nesses sintomas, dores articulares, fadiga, essa sensibilidade pela luz do sol na pele, isso chama muito a atenção, manchas de pele em áreas onde bate o sol. Muitas vezes a pessoa pode ter feridas na boca de repetição, tipo aftas. Aquelas aftas que a gente pode ter de vez em quando, mas se aquilo começa a ficar muito frequente, chama atenção. Cai cabelo demais também. Isso também chama bastante atenção para pensar no diagnóstico de lúpus. E procurar assistência médica, obviamente, para o quanto antes a gente fizer o diagnóstico, sempre é melhor, né? O prognóstico, ou seja, a sequência, a evolução do tratamento é sempre muito melhor quando a gente começa o tratamento precoce para essas doenças. Muito bem. Falamos um pouquinho então sobre a doença lúpus, né? Que muita gente pode ter, às vezes demora para identificar que tem. Então, sentiu algumas coisas, como o doutor acabou de falar, então vá procurar assistência médica, isso é importante. Doutor, queria agradecer mais uma vez a participação por aqui. Imagine, eu que agradeço e fico à disposição para próximas entrevistas, se você vai estar aqui sim. Obrigado, até a próxima então. Valeu.